Good afternoon, students of the 9th grade. Boa tarde, alunos do 9º ano. I'm Teacher Ed, sou o Professor Ed. Here with me, I have the amazing teacher João. Oh, thanks, Ed. Hi, everybody. Hope you are fine there. Espero que todos estejam bem lá. Welcome to another English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. And today we are gonna talk about jokes. Talk about jokes. A gente vai falar sobre piadas hoje, né? O título da nossa aula é Can you tell a joke? Very good. Ok, can you tell a joke? Então, vocês sabem contar piadas, né? A gente sabe contar piadas, mas nós não garantimos que as piadas sejam boas, né, João? Então. E é um material que está no caderno do aluno aí, no novo caderno de vocês. Se vocês não tiverem, a gente vai passar para vocês aí o material. Tem o link aí na tela para vocês, olha só. Que aí tem os links ali, tem o primeiro link que é onde está todo o repositório de vocês. Tem material desse ano, tem material do ano passado, tem material do professor, mas vocês, alunos, também podem dar uma olhadinha ali, se você quer corrigir sua lição mesmo, já tem ali. E tem o material do currículo em ação, que é um material novo, que está muito legal, tem muita coisa diferente aí, tem áudio, tem link para vídeo, é um material bem bacana, tá? E a gente falou um pouquinho aí o que está já no slide, o que vocês vão precisar para esta aula. For this class you're going to need... Para essa aula vocês vão precisar de... your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. and your booklet. E o seu caderno do aluno. Ok, a gente usou aí a lição 1, a gente adaptou para o formato dessa aula, até porque a gente só tem 27 minutinhos para essa aula, então 27 minutos por semana é muito rápido. Então, o pessoal fala, professor, está falando muito rápido. Vou tentar falar mais devagar, porém, às vezes a gente fica preocupado aí com o tempo, certo? A gente quer trabalhar muita coisa com vocês. Inclusive as habilidades. São muitas habilidades, a gente vai colocar na tela para vocês. Deixar com o professor aí, tira um print das habilidades, vamos lá? Sim. Lá, professor, põe um print, a gente vai falar só a primeira, né? Vamos lá, João? Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. É a habilidade EF08, LI03, uma habilidade de retomada, né, Ed? Isso. Vamos deixar aí na tela ainda as habilidades, a gente vai comentar um pouquinho delas. Olha só, a segunda habilidade, ela fala um pouco de ponto de vista, a eficácia da comunicação, que vocês vão ver aí numa piada aí que tem isso acontecendo, né? E aí a gente fala a questão de produzir textos orais, que vai ser a lição de casa de vocês. Vocês vão ter que produzir uma piada. E a gente fala da questão cultural também, porque na habilidade 20, porque as culturas, elas vão interferir para você entender numa piada ou não. Bom, espero que os professores tenham anotado aí as habilidades, coloca lá no diário aí para deixar tudo em ordem. E vamos agora começar com o pre-reading. Mas antes disso, vamos perguntar para vocês. O que faz vocês rirem? Então, hoje vai aparecer na tela uma pergunta para vocês e eu quero que vocês escrevam no chat o que faz vocês rirem. Eu quero a D, eu quero que vocês coloquem na primeira aí. A gente não vai traduzir porque a gente quer que vocês entendam o que está escrito pelo contexto, a gente está falando da aula de hoje, mas na D eu quero que vocês escrevam outras coisas que não estão nessa listagem. A gente vai dar um minutinho só para que vocês já vão aquecendo aí os motores para a aula de hoje. Vamos lá. Ok, a gente volta aqui, várias participações, tem o Gustavo, a Aline, o Breno, todos falaram aqui a letra C ali, que é Funny Situations, as situações engraçadas, e a gente tem aqui o aluno Matheus que colocou a D, ele colocou outra, e ele colocou aqui Horror makes him laugh.
Horror makes him laugh? Ah, tem vários horror movies aí que fazem a gente rir mesmo, né? Ok, Matheus has a problem. Ok, just kidding. Então, olha só, o pessoal falou aqui no chat, fala, tá, o professor que tá falando inglês, não tô entendendo nada. A gente nem começou a falar inglês ainda, né, João? Nem começamos. When we start, then you have a problem. Então, quando a gente começar, aí que vai ter problema. Bom, então vocês viram aí, né, e sobre as questões aí as palavras que vocês viram. Então, a primeira lá, tá, vamos colocar na tela, então, comedy films. São os filmes de comédia. Jokes. As piadas. Funny situations. Situações engraçadas. Other. Outras coisas. Which ones? Quais? Então, olha só, presta atenção nisso, olha, comedy films. Então, ó, filmes de comédia. Opa, vamos voltar aqui, o slide me empolguei, o slide foi lá pra frente, dei spoiler da aula. Opa! Então, olha aqui, a gente tem aqui, ó, comedy films. Então, olha só, em inglês, a gente vai colocar a qualidade antes. Então, filmes de comédia é comedy films. Situações engraçadas, funny situations. Se fosse filme de horror, ia ser horror films. Você vai trocar a qualidade, certo? Então, a qualidade sempre vem antes, tá? Lembrando disso aí na aula, mesmo que a gente fez um pre-reading aqui, é sempre bom lembrar. Bom, a gente tem esse exercício que ele está lá no caderno do aluno. Já falei no começo da aula para vocês que se você não tiver o caderno do aluno, tem o link para vocês puxarem ou joga lá no Google. Caderno do aluno, currículo em ação. Currículo em ação. Currículo em ação que você consegue achar o material, certo? Então, tá bem simples aí, você pode fazer o download aí no seu computador, no seu celular, que você consegue fazer o download, certo? Então, a gente está falando aí, a gente adaptou um pouquinho, agora a gente tem dois textos, ó. Você vê que na tela já está ali na questão 2, está em português mesmo, ó. Observe brevemente os textos 1 e 2 e sublinhe sua sentença correta. Os textos apresentam conversas ou são sobre situações formais. Vai aparecer na tela agora para vocês dois textos, a gente vai fazer a leitura dos dois textos e aí tem ali o enunciado, ó. Take a quick look at the text below. Do they represent conversations or formal situations? É exatamente o que acabei de ler em português. Isso. Quem estava prestando atenção em português entendeu em inglês, né? Então é isso. Eu vou ler a primeira e o João vai ler a segunda. Sem a tradução por enquanto, Sem né? a tradução por enquanto. Isso. Enquanto isso, vocês vão responder no chat se são conversations e formal situations. Terminou de responder? Preste atenção aí para tentar entender a história já. Então vamos lá. Primeira história é: Two men meet on the opposite sides on a river. One shouts to the other, I need you to help me get to the other side. And the other guy replies, You're on the other side. Agora vamos ao segundo, é o João. Ok. A guy goes to a pet store to buy a goldfish. The salesman asks him, Do you want an aquarium? The guy responds, I don't care what star sign it is. That's it. That's it. Então, vamos ver agora se os alunos estão respondendo no chat. Vamos deixar o texto aí enquanto o pessoal vai respondendo, João. Vamos ver se já temos resposta. Subiu aqui, deixa eu ver, o Luiz Gustavo falou conversations. Ok. E o Murilo também, né? Conversations. Isso, a Giovana também falou conversations. O Pedro Henrique, conversations. That's it, very good. Então, além de ser conversations, aí são piadas. Não sei se vocês entenderam a piada, né? Fica muito triste aí quando a gente traduz a piada, porque se você tem que explicar a piada, geralmente ela não é boa, né, João? É, exato. Exatamente. Bom. Uma outra coisa, né, Ed, que a gente tem que lembrar de falar, assim, como ali estava marcando para vocês a quick peek para dar uma olhada rápida, né? Você está ali na tela, ó, mostra a imagem de novo, os dois textos estão ali. A gente aprendeu em português que normalmente quando tem aqueles sinais de aspas ali, né, Ed, eu estou indicando a fala de alguém. Então alguém está falando nessa historinha aí. Se alguém está falando, isso já indica para mim que é uma conversation. Mesmo eu não entendendo nada do que está escrito em inglês, só para olhar os sinais, a pontuação, eu já consigo identificar que isso é uma conversation. E é isso que vocês têm que começar a usar para as aulas de inglês. O conhecimento que vocês têm aí de tudo que vocês aprenderam em língua portuguesa agora, e aí a gente joga para o inglês. Tá? Então, mesmo não entendendo inglês, pelos sinais gráficos, eu consigo deduzir isso aí. Ok? Até bem lembrado, João, porque é o seguinte, ó, em inglês a gente não usa tanto travessão, né, como usa em português. Então, em vez de usar dois pontos de tradução, a gente usa vírgula e aspas, né? Vírgula e aspas. É bem importante a gente ver isso, porque, ó, vírgula e aspas, mas a gente também tem os sinais parecidos com o português. A gente tem ponto de exclamação, né? Que hoje em dia o pessoal faz perguntas sem usar ponto de interrogação, né, nas conversas, né, já é meio complicado. A gente nunca sabe se aquilo é uma pergunta ou é uma afirmação, né? Então,
vamos usar a pontuação, gente, mesmo aí no WhatsApp, aí comecem a usar, porque depois você vai criar uma situação aí que ninguém entende nada, né? Bom, então a gente deu uma olhada rápida no texto e agora a gente vai trabalhar um pouquinho de vocabulary, vocabulário. Então a gente vai aparecer um exercício para vocês na tela, que está pedindo para vocês complete the sentences with the words from the box. Tá, complete as sentenças com as palavras aí abaixo da caixinha. There are 3 extra words. Há 3 palavras extras. Então você tem 3 palavras, né? Ali tem a frase. Aí eu quero que vocês no chat não coloquem só tá? Coloca a frase inteira, tá? Pra gente praticar as estruturas. A gente vai ler agora as palavras para vocês ouvirem e prestarem atenção na pronúncia. Enquanto isso, já vão respondendo no chat, certo? Responda a frase inteira, tá? E assim que a gente terminar de ler as palavras, vocês já mandam no chat, tá? Então a primeira é cry, depois funny, laugh, fala de novo, laugh, long, sad, short. Então agora vocês têm um minutinho para responder no chat e completar aí a frase que está faltando. A gente já volta. Ok, Ed, voltamos aqui, temos algumas respostas. O Paulo escreveu aqui a sentença inteira, o Paulo Henrique, ele colocou: Jokes are short stories that make people laugh because they are funny. E a gente tem aqui, number 1, short, number 2, laugh, number 3, funny, foi a resposta do Igor. A Giovana também colocou a resposta certinha lá, com até as letras grandes que foram completadas. Jokes are short stories that make people laugh because they are funny. Ah, eu tinha visto da Giovana também, que capricho, né? Tá vendo? Olha só como a gente letra marcada. Usar as letras, muito bem, Giovana. Vamos lá. Olha só, a gente tem aqui então a frase completa, jokes are short. Aí eu coloquei um very aqui, né? Porque são palavras históricas, tem palavras curtas, né? Vocês vão ver aí nas aulas do médico com o João que short story, só short story pode ser conto, né? Então, very short stories são histórias bem curtas, tá? São histórias bem curtas que fazem as pessoas rirem. E aí a pronúncia, o João vai pronunciar agora para vocês. Olha só, laugh, tá certo, João? Certinho, laugh. Então aqui eu coloquei a pronúncia para vocês, né? Isso aqui a gente chama de alfabeto fonético internacional. O que é isso? Se você olhar no dicionário, vai aparecer esses símbolos aqui. Então assim, quer dizer, como se fosse como se fosse uma mistura de A com E. Então, laugh não é nem laugh, nem laugh. Isso. É intermediário, Esse símbolozinho aí, Ed, ele é interessante porque a gente está falando do lugar de articulação. Se já para mostrar aqui vai ficar mais fácil. Quando a gente fala do local de articulação, a gente está falando abrir a boca para falar a letra A, mas eu solto o som da letra E. Então eu faço assim, é. Esse é o som do laugh, do American English. Do British English, aí é o som do A mesmo, longo, né? Laugh. Are you laughing at me? Are you laughing at me? Are you laughing at me? Então a gente tem essa diferença do British, laugh, e do American, laugh. Ok? Yeah. E esses dois pontinhos aqui, né? Que esse daí quer dizer que a gente prolonga o som, né? Laugh. Então é mais longo assim, não é só laugh, é laugh, né? Que é um pouquinho mais longo no sotaque britânico. Lembrando que a gente tem outros sotaques também, além do britânico e do americano, mas como a gente tenta ensinar para vocês o que a gente chama de Standard English, o que é? O inglês que
todo lugar que você vai ser entendido, então a gente mistura um pouquinho do americano, do britânico, mas na verdade é o brasileiro falando inglês, né, João? Isso, então, cada um carrega o seu sotaque, né? A gente falou isso até na aula passada no ensino médio, que cada um tem o seu sotaque, é normal carregar o seu sotaque para a língua que você está aprendendo. Tranquilo. É isso aí, lembrando que essas aulas também todas do repositório, inclusive as aulas do médio do João, hein? Então não percam lá.